Então vamos lá. A gente tem o Adderall, a gente tem, que não tem no Brasil, tá, gente? Mas que é campeoníssimo de venda nos Estados Unidos. A gente tem o Venvance, a gente tem a Ritalina e a gente tem o Concerta. Agora, antes da gente continuar, eu ia pedir para vocês fazerem o seguinte: se inscreve no canal, deixa seu comentário, curte, compartilha e também deixe o sininho acionado para você receber todas as novidades. Então, voltando. Gente, os psicoestimulantes não são de agora, tá? O uso deles começou lá em 1937, inclusive foi capa de uma revista Time na época. O uso da anfetamina como uma coisa estimuladora, com efeito antidepressivo. Foi muito usado pelo exército americano para os seus cadetes, para os seus soldados irem à guerra. Foi muito utilizado na guerra para eles terem disposição, digamos assim, para não sucumbir dentro de um campo de guerra. Então as coisas começaram com essa coisa da energia a mais. Quando foi chegando lá pela década de 70, as pessoas começaram, 70, 80, começaram então a dizer que os pais principalmente começaram a relatar que seus filhos precisavam ser mais produtivos, investirem mais no material humano, como se o material humano tivesse que ser melhor para uma sociedade que se apresentava mais competitiva, muito mais exigente, com um nível de conhecimento muito mais amplo. E foi aí que teve uma enxurrada de diagnósticos de TDAH, que lá se chama ADD. E quando se fez uma medicação, que na época o Adderall, que é uma anfetamina super potente para as pessoas que tinham TDAH, se viu que elas concentravam e tinham um desempenho escolar muito melhor, diminuindo a impulsividade, aumentando concentração, aumentando a atenção. Só que a coisa não ficou restrita a isso, gente. Todo mundo achou que tinha se descoberto uma grande panaceia de disposição e de aumento de performance. O que se fez? Houve uma enxurrada de laboratórios que começaram a divulgar o Adderall. O Adderall foi dado para atletas de futebol americano, foi dado para atletas de basquete, virou uma confusão enorme, porque todo mundo queria usar Adderall. E aí teve que haver uma legalização. Então eles fizeram uma legislação que só podia tomar Adderall e os parecidos, né, que é o Venvance, a Ritalina e o Concerta, as pessoas que tivessem TDAH. E antes o Adderall se chamava Obetral, o nome do Adderall era Obetral. Para vocês terem uma ideia, a revolução que foi isso, todo mundo queria Adderall, se fez Adderall, que o Adderall é com 2 Ds, quer dizer, ADD, de TDA, tá? Adderall, como se fosse ADD para todos, ou seja, for all, ADD for all, né? Então, assim, se criou um mito de que todos os TDAHs deveriam usar o Adderall. E foi um caos, porque na realidade, para o TDAH pode até funcionar, dependendo da pessoa, dependendo da idade, a adolescência piora, pode piorar até o consumo de drogas. E muita gente, muitos atletas, muitas pessoas que não tinham TDAH começaram a dizer que tinham, arrumaram médicos, infelizmente, que atestavam que eles tinham para poder fazer o uso do Adderall. Não deu boa coisa, a gente teve pessoas totalmente dependentes. O Adderall ele pode dar 16 horas para uma pessoa ficar acordada produtivamente. E o mais interessante, gente, é que hoje se constata que tanto o Adderall, quanto a Ritalina, quanto o Venvance, quanto o Concerta, eles melhoram a atenção, mas muito mais que melhorar a atenção, eles melhoram a motivação que antecede a gente querer aprender alguma coisa. Então, assim, nenhum desses remédios faz você ficar mais inteligente. É importante que as pessoas entendam isso. Porque, assim, as pessoas acham assim, vou tomar uma Ritalina, vou tomar um Venvance e vou aprender a matéria do concurso. Não. Muito provavelmente, se você tiver o interesse de estudar, você vai ter uma motivação que vai melhorar muito o seu foco. Então a gente tem que parar com essa coisa que esses estimulantes fazem as pessoas inteligentes, não fazem.
E se ele é dado para alguém que não tem o déficit de atenção de fato, o que você vai ver é uma pessoa se concentrar menos, ter fadiga mental e pode até ter depressão e dependência química em relação a essas substâncias. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque será que nós realmente estamos diagnosticando certo, escolhendo medicações certas, ou estamos querendo produzir seres humanos com valor de capital maior, no sentido, meu filho estudou em Harvard, minha filha estudou em Hopkins ou em Oxford. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, que entrar nessa coisa tem um preço. Não adianta esse filho ir passando em tudo, dando conta de tudo, à base desses estimulantes. Hoje existe uma epidemia nos Estados Unidos de jovens que conseguem chegar até determinado ponto, vão abusando tanto do Venvance quanto do Adderall. O Adderall é um pouco mais difícil de comprar, tem um controle médico maior, tamanho estrago que ele fez. No Brasil não é vendido e espero que continue assim. Então é muito mais o Venvance e, por incrível que pareça, a Ritalina tem muito menos potência que o Venvance e que o Adderall. A Ritalina e o Concerta, que é a sua versão de longa atuação, é bem mais tranquilo da gente modular. E muito raro que possa se fazer abuso, a não ser que a pessoa tenha essa intenção, do tipo usar para pular carnaval, usar para poder ir para uma rave, o que não tem sentido nenhum. Então eu torno a dizer, a gente tem que estar muito atento, porque não existe pílula mágica, não existe pílula de inteligência. Existe sim conhecimento e a gente saber para que a gente está usando. Se você não sabe por que você vai usar um desses remédios, não use. Não use mesmo, porque não fará bem. Agora, se você sabe, tem uma prescrição médica, acredita e confia no seu médico, faça, porque dará certo com o diagnóstico certo.